Olá! Hoje o cenário internacional mudou de tom e mudou com força. Os Estados Unidos não mandaram um recado, mandaram um ultimato. Quem se atrever a calar vozes, seja com toga, farda ou caneta, não pisa mais em solo americano. A nova política é clara: censura virou passaporte cancelado. E o Brasil, em vez de entender a mensagem, preferiu dar as costas ao alerta. Aqui, dobraram a aposta. Mais regulação, mais censura, mais silêncio. Um erro que pode custar caro demais, em imagem, em diplomacia e em liberdade. Porque se tem uma coisa que os Estados Unidos mostraram hoje, é que a liberdade de expressão não se negocia. O programa está muito quente e você vai gostar, e eu tenho certeza, do que vai ver. Fique com a gente até o final. Nós voltamos logo depois do recado de nosso apoiador. É bem rapidinho, até já. Depois que eu conheci o produto de vocês, que eu comecei a usar, minha vida mudou. Eu tive uma remissão da doença. Eu tô tomando Articulark. Eu tô fazendo coisas que eu não fazia. É muito bom. Eu tô me sentindo muito bem. Tô conseguindo varrer casa, fazer coisas simples do dia a dia que eu não conseguia mais fazer. Que vocês continuem assim com esse produto maravilhoso, que é o Articulark, que tá tendo um resultado imenso na minha vida. Olá, Paulo. Eu agradeço o espaço mais uma vez para falarmos desse produto que transforma vidas, né? Você acabou de ouvir mais uma pessoa que hoje não sofre com dor e o próximo depoimento vai ser o seu. Você que hoje se encontra numa situação difícil, não consegue mais trabalhar, não consegue mais descansar, não consegue mais aproveitar a vida da melhor forma. Quem é que consegue, né, sofrendo com dor, sabendo que a dor desanima, a dor deixa a gente para baixo, a dor impede a gente de fazer as coisas do dia a dia? Já viu alguma pessoa que consegue dormir sofrendo com dor? Não dorme direito, já acorda estressado, aí pega trânsito, enfim. Para quem trabalha bastante sabe o quanto é difícil conviver com a dor. E para quem não trabalha também é a mesma coisa, porque não consegue descansar, não consegue aproveitar. Então, gente, se você sente dor, você precisa conhecer o Articular, que é o único produto que dá resultado na primeira semana de uso. E isso acontece porque ele tem uma potente fórmula. Ele tem uma fórmula nobre, ele tem uma fórmula premium, e essa fórmula, ela tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Dentro do Articulark, você já tem alta concentração de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal desse produto é o ácido hialurônico ortopédico. A gente comenta sempre aqui sobre o ácido hialurônico porque é importante frisar que hoje cirurgias não estão mais sendo executadas por conta do ácido hialurônico. Na verdade, o ácido hialurônico ele substituiu esse procedimento. Hoje é tudo enxerto com ácido hialurônico. Eles aplicam esse ácido hialurônico ortopédico na área do desgaste, ele cria aquela proteção, a inflamação vai embora e a dor desaparece. Por exemplo, atletas profissionais. Hoje, antes de fazer qualquer cirurgia, o departamento médico aplica essa infiltração. Por quê? Para ter resultado rápido. É instantâneo. Aplicou, lubrificou, desinflamou e retira toda a dor. É por isso que o Articulark ele tem esse efeito rápido, porque o mesmo ácido hialurônico ortopédico que tem nas infiltrações está dentro dele. Então, é resultado na primeira semana de uso. Então, você que está me ouvindo agora, que tem fortes dores, como artrite, artrose, você que tem desgaste de cartilagem, escoliose, tem um problema também muito chato que é a LER. A LER é a lesão pelo esforço repetitivo. São pessoas que trabalham fazendo o mesmo movimento todos os dias e aí isso causa aquela inflamação, a famosa repetição. Então você que trabalha dessa forma, tem uma rotina puxada, use o Articulark. Tenha resultado na primeira semana de uso e você vai ser o próximo a contar o seu depoimento aqui com a gente. Mas para isso, você precisa de uma atitude, né? Resultados maiores só acontecem com atitudes maiores. Então não adianta ficar só reclamando, tem que ligar, tem que usar o produto e tenho certeza que você vai ter resultado e vai contar aqui com a gente. Para isso eu vou te ajudar. Hoje, para os 1.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar o desconto máximo, o mesmo desconto que a gente faz para quem é aposentado. Então, hoje é o dia. É só você ligar 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591
4391. A ligação é gratuita, a entrega é super rápida. Vale lembrar que esse telefone também tem o WhatsApp, tá? Então tem o QR Code, você apontando a câmera já cai no atendimento, e se você salvar esse mesmo número nos contatos e chamar a gente no WhatsApp, também funciona. São pessoas, não é inteligência artificial, são pessoas que entendem do assunto, vão acompanhar o seu tratamento para realmente você ter aquele resultado que você precisa. O fim para as dores já a partir da primeira semana de uso. Então ligue agora e peça Articular. Que telefone? 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, um aparelho de massagem cervical. Esse aparelho de massagem é um novo, é maravilhoso. Para quem tem desvio de coluna, é ótimo. Bico de papagaio, então nem se fala. E tudo isso você recebe com frete grátis, pagamento só para o fim de junho. Então aproveita e ligue. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. A nova diretriz do governo americano, anunciada com firmeza pelo Departamento de Estado, representa muito mais do que uma retaliação pontual contra autoridades brasileiras que ultrapassaram os limites do bom senso ao censurar cidadãos em nome do combate à desinformação. Trata-se de uma mudança de paradigma diplomático. Os Estados Unidos estão deixando bem claro que qualquer autoridade estrangeira em qualquer canto do mundo que ataque a liberdade de expressão de cidadãos americanos, direta ou indiretamente, poderá enfrentar sanções severas como a suspensão ou negação de vistos de entrada no país. Não se trata mais de um embate interno ou de divergências locais sobre o que é ou não permitido nas redes sociais. A decisão é global e simbólica. Quem ousar impor censura disfarçada de regulação digital, especialmente contra empresas ou usuários americanos, estará cruzando uma linha vermelha. E isso vale para o Brasil, o Reino Unido, a União Europeia ou qualquer outro país que tente, pela via judicial, legislativa ou administrativa, suprimir a liberdade de crítica, opinião ou divulgação de informações. O foco não está apenas no judiciário brasileiro ou em ministros como o relator, mas em todos os que compartilham da mesma cartilha autoritária, que se vale do combate à desinformação como escudo para suprimir vozes dissidentes. É uma resposta internacional à arrogância de quem se considera intocável dentro das próprias fronteiras, acreditando que o alcance de suas ações termina onde começa o oceano. A verdade é simples. O mundo está observando com olhos bem abertos e os Estados Unidos resolveram reagir. Empresas como o X, Google e Meta, todas com sede nos Estados Unidos, vêm sendo coagidas por governos ao redor do globo a obedecer determinações que violam os princípios fundamentais da primeira emenda americana. A Casa Branca deixou claro que isso acabou. A nova política é uma espécie de doutrina da liberdade. Quem censura não entra. Quem reprime não será bem-vindo. Essa postura tem um peso histórico e geopolítico imenso. Ela coloca todos os governos autoritários em alerta. Força as democracias ocidentais a se posicionarem com mais clareza e obriga as nações ditas democráticas, como o Brasil, a reverem urgentemente os seus mecanismos de regulação digital. Se insistirem no erro, a porta de entrada para o mundo livre se fechará. A mensagem não poderia ser mais clara. A liberdade de expressão não é negociável. E quem ousar tratá-la como mercadoria política será tratado como ameaça. O Brasil ainda é um caso à parte. Há suspeitas de envolvimento direto das autoridades do judiciário em assuntos internos americanos, e isso não passará impune. Uma violação direta e agressiva da primeira emenda. Os caras vão atrás e tomarão todas as medidas necessárias para a reparação da agressão. Pode ter certeza disso.
Eles já dispõem de documentos massivos e inquestionáveis sobre identificação completa e atos dos suspeitos dessas agressões à soberania do país. E levando isso em consideração, é fácil imaginar o sufoco que determinadas autoridades brasileiras devem estar passando, pois se fizeram mesmo algo de errado e exagerado, elas sabem. Assim como sabem que a hora delas vai chegar e estão todos ferrados. Talvez não fosse essa a hora de baixar a cabeça e tirar o pé do acelerador? Sim, quem sabe? E mais, será mesmo que ficarão todos de mãos dadas? O que foi feito por um é feito por todos? Que nem na fábula dos 3 mosqueteiros? Bobagem! O mundo real é bem mais duro que o da ficção. Vamos conversar agora com o nosso analista e professor Marcos Pisolato. Pisolato, seja muito bem-vindo. Sabe o que está arruinando o judiciário brasileiro? É o ego. Os magistrados ficam antenados e se deliciando com o que sai na Globo News, por exemplo, ou em qualquer outro canal da chamada imprensa consorciada. E é justamente aí que está o problema. Tem gente instigando os ministros ao erro, dizendo que eles não podem abaixar a cabeça, porque senão o Supremo não é mais o Supremo, que eles serão classificados de bundões, medrosos, que a corte vai deixar de existir, que qualquer um vai montar neles depois e coisa e tal. Um monte de bobagem. É tudo mentira e mentira grotesca. Isso não vai acontecer. Nunca. Nunca mais esse tipo de coisa que está acontecendo agora vai voltar a acontecer. Os ministros devem ter cuidado, isso sim, com as pessoas que os cercam. Essa gente que se diz amiga é, na verdade, a tentação que pode levar esses ministros ao colapso completo. É isso que eles querem? Não, não é. Então deveriam esquecer essa gente e focar mais no mundo real, abandonar o orgulho, admitir que exageraram e largar de vez essa batata quente, porque senão vão se queimar. Assim eles sairiam por cima, com honra. E se alguém falar alguma coisa, vai ser 1, 2 ou 3 dias no máximo. Depois todo mundo esquece, porque caso contrário é loucura achar que falando alto, falando grosso, vai conseguir reverter a situação. Não vai. A coisa é muito séria e eles precisam saber disso. Eles só vão deixar mais motivados ainda os que avisam que vão agir. Não é, Pisolato? O que você acha? Olá, Paulo, meus cumprimentos à nossa audiência. Olha, eu tenho diversas possibilidades diante dessa situação. A gente vem anunciando essa tragédia desde antes da eleição do Trump. Isso era óbvio que ia acontecer, porque a gente está falando de um país que está se reconstruindo econômica e judicialmente, como é o caso dos Estados Unidos, enquanto o Brasil parece insistir, justamente pela figura dessas personalidades que a gente tem na política e no judiciário, o que a gente tem aí, nesse caso do julgamento, por exemplo, do fatídico golpe, do dito golpe, é um grande de um teatro. Então essa insistência, inclusive da mídia financiada e do tribunal em continuar insistindo, quem tem acompanhado os depoimentos, as falas daquele ministro, tudo demonstra que o julgamento já está pré-preparado, já tem o resultado final. E nesse caso, a insistência em brigar com os Estados Unidos, e aqui eu vou pedir permissão para ler um trecho do texto que o Marco Rubio anunciou. É muito claro o que ele quer, está dito no texto. Ó. Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos americanos acabaram. Essa mensagem não tem entre linhas, está muito claro o que eles estão dizendo. Se nós insistirmos, quando eu digo nós, aqueles que capitaneam esse país, embora não pareçam muito capitães, mas são os caras que estão tomando as decisões. Se nós insistirmos nisso, eu vou aqui citar um consultor brasileiro, que é o Stephen Cunningham. Eu estava olhando a sua abertura, você mencionou as portas. O Stephen tem uma frase exatamente essa, recentemente, coisa de 2, 3 semanas atrás. As portas para o Brasil estão se fechando. As portas para o Brasil estão se fechando. A gente tem que decidir de que lado dessa linha internacional a gente vai ficar. Nós queremos mesmo ficar sob o guarda-chuva chinês
Nós temos a esperança de que a China vai nos recolher. Nós queremos essa ideologia chinesa para o nosso país. Não podemos ficar alegando com narrativas que o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos é a violação da soberania nacional. Mas o que a Janja fez ao conclamar a China para vir interferir no nosso país, aí não é violação da soberania. Quando o presidente Lula xingou o então candidato Trump de nazista, aí não é uma ofensa, aí é apenas uma defesa das instituições. Agora, quando o Eduardo está lá recorrendo, mostrando a situação brasileira, que, aliás, a própria investigação que o STF e a AGU estão fazendo contra o Eduardo Bolsonaro, bom, o Eduardo chegou a agradecer. Obrigado, estão provando o nosso argumento, que não pode haver voz dissidente nesse país, todo mundo tem que falar uma única língua, e óbvio, isso é o argumento que os Estados Unidos precisa. E veja, o que a gente está falando, e inclusive o ministro das Relações Exteriores deu essa declaração essa semana, cada país determina quais são os critérios para estipular visto, para ceder visto. É o que os Estados Unidos estão fazendo. O critério deles é constitucional, o nosso é pessoal. A questão, Paulo, eu acho que a grande questão é essa, porque a gente está chegando naquele ponto que tem muito pouca porta aberta. A gente tem poucas oportunidades agora de voltar às boas na diplomacia internacional. Vai chegar um momento que todas elas vão estar fechadas, e aí o problema é mais grave. Nós vamos continuar insistindo, por exemplo, semana que vem, a gente vai debater depois um pouco mais, mas semana que vem começa novamente a discussão sobre regulação das redes sociais no STF. Ora, o que vai acontecer se o artigo 19 do Marco Civil da Internet, via STF, sem debate parlamentar, for derrubado? Eles vão novamente bloquear o X? Eles vão bloquear as redes da Meta? A Meta agora uma aliada do Trump? Não era, mas agora é. Eles vão mesmo fazer isso? Sem nenhum tipo de pudor diplomático? Eu temo que a gente tenha, na figura desses ministros, Paulo, eu não vejo esse ministro, que todo mundo sabe de quem a gente está falando, recuando, a menos que alguém o solicite ou afaste desse poder. A gente vê nos depoimentos, nas falas dele nesse julgamento ridículo do 8 de janeiro, que já cansou essa narrativa, esse teatro, ele insiste, ele não permite que haja o contraditório, ele não está agindo como juiz, ele está agindo como um acusador que já tem o veredito pronto. Eu tenho um certo temor, Paulo, porque eu tenho medo que a gente insista nesse isolamento, as portas todas ao nosso redor fechadas, e aí quem vai ter que sofrer com isso, claro, são os brasileiros, como sempre. Né? Pisolato, olha só que imagem bonita, hein? Legal, aqui de cima do prédio, né? Bem legal, muito bom. Mas, Pisolato, você sabe que qualquer vovozinha do interior do país, lá morando numa fazenda, isolada da civilização, até mesmo ela sabe o que vai acontecer. Sabe aonde se vai chegar. Não é possível que as pessoas que são doutas com um notório saber jurídico não sabem no que vai dar tudo isso. Se eles estão sabendo que o motivo dessas sanções, que vão aumentar, por enquanto é só a suspensão de vistos de entrada nos Estados Unidos, mas podem e muito provavelmente irão migrar para o lado da Magnitsky, que é gravíssima. Se as pessoas sabem que o motivo de tudo isso é justamente o cerceamento das liberdades de expressão, por que elas continuam agindo desse jeito? Qual é o motivo para que elas continuem dando burro em ponta de faca, achando que vão conseguir reverter alguma coisa? Ou então não conhecem de fato o que está acontecendo, estão pagando para ver? Depois, quando acontecer, vão pedir o quê? Vão pedir ajuda para a China? Vão pedir ajuda para a Rússia? Depois que acontecer, vão pedir ajuda no Tribunal Penal Internacional? Não seria mais fácil agora esquecer esse negócio de regulação das mídias sociais, uma vez que o país já tem o Marco Civil da Internet, que é um calhamaço desse tamanho que regula tudo o que está se passando, né, nas mídias sociais do Brasil? Será que não estão vendo o que está acontecendo no restante do mundo e querem ir adiante? Será que estão achando que o Brasil consegue viver como um pária, isolado do resto do planeta?
Ou daqui a pouco vão chegar e vão dizer, como o chanceler Mauro Vieira, dizendo: não, nós tivemos aí um excelente relacionamento, e de repente dão conta que a coisa não é assim, que o Marco Rubio nem atende, os caras já estão aí há 5 meses no poder e nunca falaram com o governo brasileiro, nunca um pegou o telefone para falar: olha, presidente, estamos aqui, me desculpe aí o que aconteceu. Nada, o Marco Rubio não atende e os caras de repente não sabem o que vem pela frente, sendo que, como eu disse no início desse comentário, uma vovozinha lá no interior do país, enfurnada lá mesmo, longe da civilização, numa fazenda bem isolada, já sabe, e os caras não sabem. O que está passando pela cabeça dessa gente, Pizzolato? Olha, Paulo, nós estamos vendo o que há de pior no homem público. Eu até essa semana estava comentando com alguns alunos meus que sonham com a área do jurídico. Eu queria ser advogado, quero ser um jurista. Falei, a gente está tendo um laboratório no Brasil. O que de pior há no homem público está sendo visto aí. O que prova um argumento muito antigo, não lembro agora o nome do filósofo, que dizia assim: a arrogância e a maldade, elas não são auto-excludentes no indivíduo. O indivíduo pode ter as duas simultaneamente, é o que a gente está vendo aí. Muita arrogância, muita maldade. É preciso lembrar aí, tivemos aí um atentado contra a própria vida numa das presas do 8 de janeiro, uma senhora idosa, que não deveria nem estar próximo de uma prisão, quanto mais presa por um motivo torpe como aquele. Exatamente. 65 anos, né? Exato, olha o que a gente está vendo: maldade, arrogância, ignorância, vaidade, todas presentes nesses indivíduos. É como se, quem já entrou numa via de mão única na contramão vai entender a minha metáfora. Esses sujeitos, eles estão numa via contramão, eles estão andando na contramão. Os carros estão vindo nessa direção, buzinando, dando sinal de luz, e o indivíduo insiste: vocês todos estão errados e só eu que estou na contramão estou certo. Essa é a sensação que a gente tem, essa insistência em permanecer em combate, em belicismo com os Estados Unidos. Essa é coisa dos anos 80 e 90, gente. Não existe mais Guerra Fria. Acho que o sonho de Lula e companhia é que a Guerra Fria volte para eles acharem novamente um malvadão para pôr a culpa. O mundo está provando que mesmo a China, ela quer sentar na mesa de negociações e fazer negócio com os Estados Unidos. Eles podem ter diferenças ideológicas, mas tem uma coisa que une aí, que é a necessidade de gerar riqueza. E nossos governantes, a parte política, digamos assim, não a parte judiciária, que também está politizada, mas a parte política não, ela insiste em achar. O Lula, por exemplo, eu tenho certeza que o Brasil é um presente que ele ganhou, então ele faz com o Brasil o que ele quiser e com o dinheiro do brasileiro o que ele quiser, inclusive dá honrarias para a primeira-dama. Aliás, não sei se a nossa audiência sabe, mas depois dessa última excrescência honorável que a nossa primeira-dama recebeu, uma ordem relacionada à cultura, grande produção cultural que a primeira-dama produziu, né? Mas aí ela tem eu até estava anotando, não é a primeira honraria que ela recebe, e por isso que eu vou mencionar esse caso. A gente está falando de problemas diplomáticos. A Janja, a primeira-dama, ela tem a maior honraria que existe para diplomacia. Ela tem o grau máximo da Ordem Rio Branco. A Janja, a pessoa que foi até a China falar mal do TikTok para os chineses, que são donos do TikTok, e pedir para que eles viessem aqui censurar nossas redes. Essa é a pessoa que xingou o Doge, mandou aquele palavrão para aquele lugar. Essa é a pessoa que tem a ordem máxima da Ordem do Rio Branco. Então, tá tudo errado, o Brasil está derretido em termos governamentais. Aí a gente ouve um Lula falando que agora vai iniciar a viajar pelas cidades para fazer campanha. É só isso que ele fez? Só isso, ele não fez mais nada a não ser fazer campanhas. O Brasil está derretido, as portas que podem nos socorrer estão fechando, nós temos graves problemas fiscais e financeiros, está aí a discussão do IOF para provar. As instituições não estão mais se entendendo, e nós ainda temos mais de um ano pela frente, Paulo. Eu não quero alarmar a nossa audiência, mas as coisas vão piorar, porque esse governo está fora do controle. E aí daqui a pouquinho a gente vai falar disso também, né? Porque o presidente da Câmara e do Senado deram um prazo para o ministro Haddad explicar o aumento do IOF. Ou seja, está passando feita no canetaço. Feita no canetaço. Nem mesmo, né, integrantes do PT, da ala mais top do PT, conseguiu entender esse tipo de situação. Então os caras estão passando a perna, estão desesperados, querem dinheiro, querem dinheiro, querem dinheiro. Não é? Para cobrir os rombos, para cumprir com as metas,
porque sabem que não vão conseguir e isso vai doer muito no ano eleitoral. Vai doer muito no ano eleitoral. E aí, como é que eles vão conseguir? De um lado, o ministro faz um negócio desse. Primeiro vem o governo, né? A linha de frente do governo, o presidente, com as medidas populistas. E de pano de fundo, o que nós temos? No apagar das luzes, aumento de impostos, às escondidas e sem explicação. É uma coisa complicada. Olha, mas daqui a pouco a gente vai falar disso. Eu só quero completar um negócio interessante, Pisolato, que é o seguinte. Houve uma reunião no Congresso americano, onde os parlamentares ficaram assustadíssimos, estarrecidos com as informações que tiveram. Isso é uma informação que nós estamos passando. Ou seja, os caras já têm documentos, estão fartos com os documentos. Muita fartura de documentos com identificação das pessoas e tanto a identificação pessoal das pessoas mesmo, né, a identificação das pessoas, como dos atos que elas cometeram, principalmente das autoridades brasileiras. E aí não revelaram os nomes, justamente por se tratar ainda de segredo de justiça, porque estão em processo, né, de investigação, mas já sabem quem fez o quê. E se fala em autoridades brasileiras, se tudo isso for verdade, as autoridades brasileiras não devem estar nem dormindo, tá? Não devem estar nem dormindo. Isso pode representar, não sei, tudo isso que nós estamos vendo, né? Esse desconforto, esse desespero todo que pode trazer problema. Ou seja, a corda pode arrebentar de vez. Os caras não estão conseguindo enxergar a saída, ou, na verdade, enxergaram, mas é tarde demais. Não dá para recorrer a essa saída. Veja, isso foi apresentado, os parlamentares já sabem, a coisa está para ser concluída e pode ir muito além de sanções como a suspensão de visto e lei Magnitsky, hein? Pode ir muito além, Pisolato. Olha o tamanho do perigo disso aí. E por que nós estamos falando isso aqui? Nós estamos apenas aqui analisando os fatos que nós estamos enxergando. Nós não queremos que ninguém se dê mal, muito pelo contrário. Nós estamos falando isso no intuito de alertar e chamar o país, as instituições, para a normalidade de novo. Estamos com saudade disso. Nós queremos não que o Brasil se lasque, que essas autoridades se ferrem, que o brasileiro se lasque todo. Não. Nós queremos que tudo volte ao normal, que exista a paz entre os três poderes, que essas pessoas que cometeram irregularidades no 8 de janeiro sejam punidas ou analisadas a quem merece ser punido por atos de vandalismo, essas pessoas sejam responsabilizadas na primeira instância, para que possam recorrer, né, à segunda instância, à terceira instância e quem sabe amanhã ou depois chegar no Supremo. Isso é justo, isso é justiça. Isso nos traz tranquilidade de consciência, nos traz paz de espírito e respeito internacional. É isso que nós queremos. Quando nós falamos aqui, não estamos torcendo para que ministro tal se exploda ou que aconteça isso. Não. Algum brasileiro aqui ou acolá pode estar torcendo por isso, mas nós não queremos isso. Nós queremos a normalidade, nós queremos a paz, nós queremos que todos estejam bem e orgulhosos e vivendo maravilhosamente bem. Agora, os que são culpados deverão ser responsabilizados, né, pelas irregularidades que cometeram. Então existe isso, o Congresso americano já sabe e vai além do que acontece com a suspensão de visto no Reino Unido, né, na Europa, na União Europeia, no Brasil. No caso do Brasil, vai além. O negócio vai andar mais e vai andar super rápido, Pisolato. Olha, Paulo, você bem falou, foi perfeito a colocação. Justiça é dar a cada um estritamente o que lhe é devido. Então, aqueles que cometeram erros devem ser punidos diante de uma lei que seja ao mesmo tempo legal e legítima. Nada de leis absurdas, leis imorais, leis antinaturais. O que a gente quer é o que qualquer criança ou qualquer senhorinha, como você disse antes, sabe. Homens maus devem ser presos, homens maus têm que ser punidos. As demais pessoas devem ter liberdade suficiente para buscar seus próprios rumos
tomar suas próprias decisões, desde que, claro, não firam as demais. O que nós sempre torcemos, a gente cansou de falar no nosso programa, né? Quanto tempo a gente fala que esse momento chegaria, e a gente está prevendo que não vai parar aqui, porque a Europa vai ter uma espécie de efeito dominó, a Europa vai começar a seguir os mesmos ditames. Ninguém quer perder os Estados Unidos como parceiro. Se você perde os Estados Unidos como parceiro, você perde os maiores parceiros comerciais e industriais do mundo, ninguém quer isso. Então é óbvio que a Europa vai seguir esse exemplo, como ocorreu no caso das tarifas, embora essa semana teve uma discussão com a Suprema Corte americana com relação às tarifas, isso é fácil de resolver, é só mudar de lei, a Europa vai acabar seguindo esse bonde, o fluxo normal do trânsito, e é isso que a gente quer. Cometeram-se irregularidades, e eu não sou do tipo que vão passar panos quentes para que a coisa volte ao normal. Se um ministro do Supremo cometeu irregularidades, ele também precisa ser punido. Se uma pessoa for lá e pichou uma estátua, que é vandalismo, essa pessoa deve ser punida, que aliás ela já foi, né? Já se foram 2 anos, então ela já foi punida mais que o suficiente. É só seguir a lei. Embora a gente tenha vários problemas legais no Brasil, que estão muito mais relacionados à legitimidade, à moralidade das leis, do que à legalidade, a gente tem um monte de lei imoral no Brasil, né? A gente pode gastar muito mais dinheiro com viagem em 3 meses do ano que se gastou no ano inteiro. A lei permite, mas é imoral, é indecente. Isso num país que está aí às vésperas de um colapso, o Haddad mencionou, que se esse IOF não vier do jeito que eles querem, o governo corre o risco. Veja bem o ponto que a gente chegou. Nenhuma surpresa. A única surpresa são os momentos em que esse capítulo apareceria no ar, a insolvência do Estado. Há quanto tempo a gente vem falando disso? Que um governo que gasta como se o dinheiro não tivesse fim, gasta como se fosse uma criança de 6º ano que acha que a mesada do pai é infinita, não acaba nunca, gasta como se o único recurso fosse mais impostos. Impostos encarecem a produção, impostos impedem geração de riqueza. Não vou dizer que imposto é roubo, porque qualquer um que vive em sociedade sabe que impostos são necessários para que haja prestação de serviços. Mas o nosso ministro, o Haddad, eu já falei aqui semana passada, se não me engano, que saudade do Paulo Guedes. Ele cometeu erros, como qualquer homem comete erros, mas que saudade do Paulo Guedes, e quando as contas estavam organizadas. Nós temos um ministro da Fazenda que é um Midas reverso. O Midas onde tocava virava ouro. Esse Haddad onde ele toca é dívida, é prejuízo, é insolvência. A gente não consegue dar conta de tanto prejuízo. Eu vou fazer outra profecia, Paulo, como a gente vive fazendo. Não é nada mágico. Nós estamos rumo a um colapso financeiro. Não vai ser com o IOF que vai sanar, não vão ser os 20 e poucos bilhões que vão sanar, porque a boca de saída desse Landau, desse Maverick 8 cilindros, é muito maior que a boca de entrada. A gente não vai vencer pagar impostos para sustentar um Estado tão perdulário como esse. Não, e outra coisa, não importa o que você crie, o dinheiro nunca dá pisolado. O dinheiro nunca cobre o que deve ser coberto. As despesas públicas do governo são altíssimas e só aumentam. Não adianta criar IOF, não adianta criar imposto sobre transações internacionais. Nunca o dinheiro vai dar. Para onde está indo esse dinheiro, Pisolato? Para onde? Imagina essa situação, só para concluir, Paulo. É por isso que eu liguei a questão financeira. Se a gente perde um parceiro, porque sim, podem vir depois de uma Magnitsky, por exemplo, sanções econômicas. Não é o que acontece com a Venezuela? Sanções econômicas num país à beira de um colapso financeiro, é isso que a gente quer? Como você bem disse na tua introdução. Gente, para esse ônibus desgovernado, põe um caos embaixo, vamos reorganizar isso, porque política é bem comum. E o que a gente está vendo são pessoas ruins fazendo política ruim, uma política pessoal, de ambição pessoal de poder, todos eles. Estou falando de todos os ministros, muitos, a grande maioria dos deputados, dos senadores. A gente sabe quais são as exceções que a gente vê brigando pelo bem comum, porque se houvesse uma maioria lutando pelo bem comum, nós não estaríamos nesse ponto aqui. Nós não teríamos chegado aqui nessa desordenança jurídica, política, econômica e fiscal que a gente vive. Então, na hora de parar, como você bem falou, põe um calço aí e vamos tentar repensar o Brasil, porque esse rumo é desfiladeiro, é abismo. Olha, agora eu quero chamar a atenção, Pisolato, para isso aqui. É o nosso compromisso com o nosso apoiador e ele é bem interessante. É o perfume Ethier, Uma Noite em Sevilha. Olha que legal. E ele vem numa embalagem bacana de 50 ml.
E a fragrância dele é sensacional. É o perfume que eu uso, né? De dia, de noite, de manhã. Acabo de sair do banho e já coloco ele porque é muito gostoso. Então, se você quiser dar de presente a alguém, está aqui uma excelente opção. Basta acessar o site que está aparecendo, etielojavirtual.com, e fazer o seu pedido. Eu tenho certeza que você vai gostar. Até mesmo pela curiosidade, experimente. E eu tenho certeza que depois, quando acabar, você vai pedir outro, tá bom? Acesse aí então o site que está aparecendo aí na sua tela, ou o QR Code, etielojavirtual.com, e faça o seu pedido. Isso você ajuda o canal, entendeu? Um forte abraço, obrigado. Olha só, agora há pouco a gente estava falando da falta de habilidade das autoridades brasileiras ao lidarem com a crise de sanções que se instala agora no país. Mas quer ver mais um erro grave? O Brasil está à beira de um precipício e fingir que não vê é tão perigoso quanto cair. Enquanto os Estados Unidos anunciam sanções contra autoridades estrangeiras que violam a liberdade de expressão, no Brasil a reação foi exatamente o contrário, o oposto do que se esperaria de uma democracia madura. Em vez de refletir sobre o recado dado, figuras do judiciário e do governo passaram a redobrar os discursos a favor da regulação das redes sociais. Isso é muito perigoso, como se a culpa fosse do povo, não de quem usa a caneta para calar vozes. Entendeu? Estão vendo que a causa de tudo isso é a violação dos direitos assegurados e ainda continuam nadando contra a maré. É impressionante. As sanções americanas são individuais, pontuais, direcionadas a quem de fato abusa do poder e persegue dissidências. Não são contra o Brasil inteiro, não. Não são contra o governo, são contra o autoritarismo. Mas aqui o recado virou pretexto. Vamos regular ainda mais. Pior, com a desculpa de proteger a democracia, o que querem mesmo é construir uma engrenagem estatal capaz de decidir o que é verdade, o que é mentira, o que pode ser dito e por quem. E qual o verdadeiro motivo por trás de tudo isso? O medo. O medo de perder o controle, de perder o poder, de ver em 2026 um movimento popular tomando forma fora da narrativa oficial. O povo se comunica pelas redes. As redes incomodam. Logo, as redes sociais precisam ser silenciadas. E fazem isso com a mesma hipocrisia de sempre. Vendem censura como proteção ao debate público. Que vergonha. É um jogo perigoso. Um passo aqui, outro ali, e logo a censura vira política pública. Um inquérito secreto, um perfil bloqueado, um jornalista intimado, um deputado perseguido. E o Congresso, o que faz? Assiste tudo calado, impotente, em alguns casos até como cúmplice. Pois não adianta os bons se manifestarem se o regimento interno coloca poderes excessivos nas mãos dos presidentes das duas casas, Câmara e Senado. Veja bem, não é teoria da conspiração. É o roteiro de regimes autoritários pelo mundo. A Venezuela adiou eleições em nome da estabilidade. A China bloqueia plataformas em nome da harmonia. E no Brasil o discurso é o mesmo: proteger a democracia, punindo quem ousa pensar diferente. A crítica virou crime, a dúvida virou desinformação, a liberdade virou risco. Estamos vivendo o ensaio de um estado de exceção disfarçado. E se isso continuar, não duvide, 2026 pode nem acontecer. Ou pior ainda, pode acontecer com as cartas já marcadas, com todos os adversários já eliminados pelo uso estratégico da justiça como arma. Na Venezuela, por exemplo, todos os opositores de Maduro foram presos ou inabilitados até por 15 anos para concorrer nas eleições.
A democracia que conhecemos hoje está por um fio. O que está sendo construído agora é um Estado onde quem alerta é rotulado como extremista e quem cumpre ordens ilegais é premiado. E atenção, forças de segurança, hein? Cumprir ordens ilegais também é crime. Obediência cega a mando autoritário não será desculpa quando a história cobrar a conta. Como disse Ulisses Guimarães, quem desrespeita a Constituição é inimigo da nação. E quem ajuda a resgatá-la, ou melhor, rasgá-la, também deve responder por isso. Não há blindagem contra o peso da história, nem mesmo para quem hoje se sente intocável. Marcos Pisolato, muita gente ainda duvida disso, que corremos um risco de não haver 2026. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, Paulo, a realidade tem 48 horas para se adequar ao discurso do PT. Acho que é nessa linha, porque eles insistem tanto. Isso é quase uma esquizofrenia política. Acho que ainda vou escrever um texto sobre esquizofrenia política. É quando o indivíduo ele olha para a realidade, mas ele não quer aquela realidade. Então ele começa a pensar ela de maneira diferente. Eu quero que ela seja como eu estou pensando. Mas não vai adiantar. Eu espero que esse recado que eu vou dar agora chegue até a cúpula do PT. O brasileiro não é imbecil. Nós não caímos mais nessa conversa, está no passado. O PT, PSOL e todas essas asseclas que cercam o PT por motivos variados, eles estão na idade da pedra da comunicação. Prova é semana passada, quando teve aquela campanha Estou com o Janja, né, que era para tentar proteger um tanto quanto a primeira-dama, chegou-se a falar, inclusive, que era já uma tentativa de pensar nela como provável candidata à presidência, todas aquelas maluquices que saem dessas mentes perturbadas que há aí. Eu anotei, eu tive a paciência de olhar. Olha só que interessante, não consegui ver nada, porque a hashtag não aparecia nos Trend Topics. De tanto que funcionou, não apareceu nos assuntos mais comentados do Twitter, do antigo Twitter, o X, a tal da hashtag Estou com o Janja. Ela obteve, olha só, 43 mil. Não dá nem os filiados do PT. Não dá nem sequer os apoiadores do PT. Flopou a campanha. O PT está na idade das pedras da comunicação. Eles ainda não acordaram. Eles acham que, e vou dizer, eles vão acabar conseguindo, do jeito que as coisas vão, a partir do dia 4 de junho, semana que vem, o STF está reunido para derrubar o artigo 19 do Marco Civil, que prevê que para você suspender uma rede social, você precisa, o que parece óbvio, de um processo judicial. Você não pode interromper o faturamento de uma empresa sem um processo. Se eles derrubarem esse artigo, bom, aí está instituído oficialmente a censura, porque a gente vai ficar na base do voluntarismo, da arbitrariedade, da vontade de alguns juízes. Não gostei do que postou sobre mim, eu vou lá e suspendo. Ou seja, é a plena tirania, aí no papel, de vez, de forma talvez longa para enfrentar as eleições. A gente já falou aqui também, né? O único jeito de ter alguma solução viável para a sobrevivência do lulopetismo é a censura. Porque de outra forma o brasileiro vai continuar se informando e a gente vai achar fontes alternativas, a gente vai dar um jeito. Ninguém vai passar a acreditar nessas narrativas maliciosas, nesses discursos de palanque populista, clientelista que PT e companhia fazem. O brasileiro não é imbecil. O brasileiro aprendeu a gostar de política, o brasileiro participa da vida política, pode fazer a narrativa que quiser, a gente sabe que tudo isso aí é teatro. A realidade está mostrando. Você pode falar o que quiser. O varejo está faturando mais. Claro, o faturamento bruto do varejo sobe porque os preços subiram. O brasileiro não é burro, o brasileiro não é imbecil. Pode discursar o quanto quiser, pode Gleisi Hoffmann falar, pode Haddad falar, pode Lula falar. Aliás, quanto mais eles falarem, melhor, né? Porque dá mais material para a gente provar o nosso argumento. A ignorância, a maldade, a vaidade não são autoexcludentes, eles estão presentes em todos esses indivíduos. O que a gente precisa é que eu conclamo a nossa audiência sempre participar politicamente, sempre de forma civilizada, pacífica, diálogo aberto, nunca aceitar a nossa opinião só porque nós estamos aqui falando. É o que a gente sempre fala, nós fornecemos o buffet de opções. São aqui as informações. Eu sei, você sabe, a nossa audiência sabe, o brasileiro é capaz de tomar as próprias decisões. Durante muito tempo foi mal orientado, mas agora com as redes sociais não é mais. Porque a mente abriu, né? Agora a informação verdadeira chega. Não há mais como você manipular essas informações como se fazia no passado.
No passado você só tinha acesso, você tinha que ir aonde a informação estava. Exato. Né? Você tinha que ir na frente de uma televisão, você tinha que ir numa banca de jornal. Então era muito fácil você manipular, era só o governo pagar e acabou. Né? Pagar através dessas campanhas publicitárias do governo e acabou. Ninguém tinha coragem de contestar o governo porque era quem pagava o salário, entendeu? Então, quer dizer, né, você não tinha como fazer isso. Hoje não. Veja, no passado você tinha que ir aonde a informação estava. Hoje não. Hoje é a informação que vai aonde você está. E aí é diferente, entendeu? Aí os caras não conseguem controlar. Esse é o desespero. Por isso que eles querem de todo jeito. E estão dando murro em ponta de faca. Eles estão vendo que o caldo está engrossando, que o gosto está ficando amargo a cada vez que eles tentam mais. Mas ainda assim eles vão tentar? Será que o judiciário vai segurar essa batata quente? Ou seja, chamar para si essa responsabilidade, uma vez que o governo americano já está fazendo isso? Ou seja, não adianta você falar, isso aqui é um problema interno, é um problema nosso, nós que temos que resolver. Como que você consegue resolver? Como? Se os caras que decidem não querem deixar você resolver, você chega no momento que você precisa de uma força maior. E aí não adianta espernear. Se essa força maior vem para ajudar, acabou. Você tem que enfiar a viola no saco e entender o seguinte, olha, não deu certo. Se nós tínhamos um plano de governo, não deu certo, entendeu? Agora cada um por si, volta todo mundo para o seu canto e toca a vida. Simples assim. Vamos resetar. Não deu certo. Ninguém imaginava que o Trump iria voltar. E o que representa o Trump? Uma força maior, uma ajuda para esses que são pequenininhos, que são fracos, que não conseguem lutar contra o sistema, estão ali com a mão para fora da lama pedindo ajuda. E essa ajuda está vindo. E aí os caras ficam reclamando, soberania nada. Não tem nada disso. Não, isso aí é... Querem esconder as coisas que estão fazendo. Não dá, vem força maior aí para ajudar. Não é? Isso é uma confusão típica, eu acho que provavelmente intencional, quando se faz uma crítica a um indivíduo, não necessariamente se faz a crítica à instituição, isso é por óbvio, né? Se eu critico um presidente da República, eu não estou criticando necessariamente a instituição presidência da República. Se eu critico um ministro do Supremo, eu não estou criticando o Supremo. A gente costuma, às vezes, no diálogo, usar o Supremo está errando, porque já está se referindo àquela configuração individual. Nós não estamos falando que tem que abolir o Supremo. Supremo é útil, é necessário no regime republicano democrático. O que a gente não pode ter é maus ministros fazendo um uso incorreto de legislação para orientar uma política ideológica. Aí é mau uso, mas a instituição permanece. O que eles fazem, Paulo, é exatamente isso. Quando a gente critica o indivíduo, estão criticando a instituição, querem acabar com o Estado Democrático de Direito. Não é isso, a gente está criticando a pessoa. Eu não sou contra a democracia, eu sou contra o uso que algumas pessoas estão fazendo do discurso democrático para se garantir no poder. Isso é maquiavélico, isso é incorreto. O que nós estamos vivendo agora é um momento de nostalgia. Nós estamos com saudade daquele Supremo que estava do lado da justiça. E o lado da justiça é o lado do povo, da maioria do povo. Olha, o povo luta por justiça. Quando vê coisas irregulares, recorria a quem? À justiça, aos tribunais, ao Supremo. Era a nossa garantia de ordem. A garantia de ordem. Nós queremos isso de volta. Queremos um Supremo forte, um Supremo confiável, de muita responsabilidade e um Supremo admirável. Né? E admirado pelo povo, é isso que nós queremos. Agora olha só o absurdo que acontece, né? Você tem umas personalidades que realmente deixam a gente arrepiado de, né, nem sei de quê, às vezes de vergonha. Olha só, enquanto o brasileiro sofre com inflação de alimentos, queda no poder de compra e desemprego disfarçado de subemprego, o Senado Federal aprovou na maior cara de pau, acredite você se quiser ou não, um pacote de reajustes salariais que deve custar cerca de 74 bilhões de reais até 2027. 74 bi. Ninguém fala mais em mi. Milhões é coisa de galinha. Os caras falam agora em bilhões. Em um país onde faltam recursos para hospitais, escolas e segurança pública, sobra dinheiro para turbinar salários de quem já ocupa cargos mais estáveis e privilegiados da República.
O projeto, claro, aprovado em votação simbólica, sem que ninguém se comprometa com o absurdo, prevê aumentos de até 69% para cargos comissionados. Cargos comissionados. Uma festa para apaniguados políticos, uma bufetada na cara do contribuinte. O senador Eduardo Girão foi contra o aumento e revelou o que pode acontecer com essa turbinada na folha de pagamento. Veja o que ele disse. Não dá absolutamente para você fazer de conta que não está vendo aqui exatamente cargos vagos efetivos que não estavam gerando despesas, que exigiriam um concurso, mas agora viram, na véspera da eleição, cargos comissionados de livre nomeação, abrindo espaço, sabe para quê? Para apadrinhamento político. Tá aí a questão. Apadrinhamento político. Olha, eu emprego a sua esposa, a sua filha, seu afilhado e você fica comigo. Olha o salário que eles vão ganhar. O mais impressionante disso foi o argumento. Recomposição das perdas inflacionárias. Votar pautas que verdadeiramente interessam o povo brasileiro, como a anistia, eles não querem. Mas o que vale é a autopreservação de uma elite estatal, que transforma a máquina pública em trampolim de vantagens pessoais. Reestruturaram carreiras, criaram cargos novos e extinguiram outros que ninguém mais ocupava. E tudo isso sem qualquer redução de despesa. Uma dança de cadeiras caríssima, bancada por quem já não aguenta mais pagar a conta. Um cargo comissionado saltará dos atuais R$18 mil por mês, que já é bastante, para impressionantes R$36 mil. Que legal, hein? R$36 mil por um cargo comissionado. Dobra o salário de um assessor. E o executivo finge que não vê nada. Lula vai sancionar com caneta firme. Afinal, agradar o funcionalismo é estratégico demais em ano pré-eleitoral. O discurso do Estado mínimo para os pobres e Estado máximo para os amigos do poder segue firme. Só não há espaço para cortar gastos, revisar privilégios ou reduzir o número de assessores por gabinete. Pisolato, mais uma vez o recado foi dado. No Brasil, o Estado não serve ao povo. O povo é que serve ao Estado. Não é isso? Olha, o maior obstáculo à felicidade do brasileiro é o Estado. Quando um brasileiro comum, médio, que está aí trabalhando, de repente está indo para casa agora nos ouvindo, ou ainda trabalhando nos ouvindo, ele pensa numa coisa dessa, um sujeito que provavelmente nem vai trabalhar, porque a gente bem conhece, né, o que vai acontecer com certos cargos comissionados, vai ficar à distância do trabalho, mas vai estar recebendo, por exemplo, esses R$36 mil. Depois dá para verificar no transparência.org alguns salários e algumas funções. Existem coisas como o sujeito que fica ali servindo o cafezinho, ganhando R$9 mil. Não que o brasileiro não mereça ganhar R$9 mil, mas diante da situação em que a gente vive, esse descalabro, esse descompasso com a realidade brasileira, como se nós vivêssemos numa espécie de Suíça. Aliás, o Eduardo Baixa, que foi um dos economistas do Plano Real, dizia que o Brasil era uma Belíndia, impostos da Bélgica, serviços da Índia, porque a gente não pode se iludir, né, que esse dinheiro todo que vai nos custar a mais para os cofres públicos, que agora está sendo dado um argumento técnico chamado dane-se, porque eu quero é ganhar a eleição, então eu tenho que trazer para perto de mim o funcionalismo público, já que eu tenho perdido muito apoio. Se a gente pensar que o PT fez 252 prefeituras de 5.569 prefeituras que existem no Brasil, essa é uma política para quê? Para angariar fundos eleitorais, nesse caso angariar eleitores. O que lembra muito a época da República Velha, né? Do coronelismo da República Velha. Os favores era uma forma que os antigos coronéis faziam para conseguir justamente apoio eleitoral. Falta muito pouco para a gente regredir aquele ponto, né? Já que eles fazem isso na cara dura, numa situação econômica que o Brasil vive, vamos dar aumentos. Se a gente lembrar que há pouco tempo atrás aumentaram inclusive o número de deputados, né? A gente vai passar a ter não mais os 513, mas os 531. Inclusive está valendo hoje, um pouquinho antes de entrar no ar, que aquele número que os deputados divulgaram, não, isso vai custar só 64 milhões de reais a mais por ano.
olha, adivinha, o cálculo estava errado. O valor real passa de 840 milhões de reais a mais por ano. Isso tudo legalmente, sem contar o que a gente sabe que pode acontecer. Porque não podemos esquecer que esses 18 deputados a mais vão ter acesso a emendas parlamentares, que vai significar muito dinheiro para beneficiar muita gente. Olha a situação em que a gente está, Paulo, o país afundando, às vésperas de um colapso financeiro, escândalo de corrupção em cima de escândalo de corrupção, roubando mesada de criança, dinheiro de velhinho, pirulito de bebê, e agora distribuindo dinheiro que nós não temos, porque eu não sei de onde é que vai sair esse dinheiro, o orçamento já está totalmente comprometido. O próprio Haddad disse que a gente está, sem esse IOF, a gente tem riscos de insolvência do Estado. Então, pouco se lixando para o brasileiro, tá? Por isso que eu disse antes, a gente tem, infelizmente, más pessoas conduzindo má política. Não, e sabe o que é interessante? Outro dia, né, eu até falei aqui, né? Minha vizinha chegou para mim e falou: que maravilha, né? O país nunca esteve tão bem como está agora, né? Aí eu falei assim, né? Bem para quem, né? Bem para quem? Você vê que são novas, né, cara? Vizinhas, assim, nova, funcionária do Banco do Brasil. Ou seja, você vê que são pessoas alienadas, que estão à parte, né? Abandonadas assim numa linha marginal do que acontece no país, né? Na realidade que o mundo está vendo. Não sabe de nada. Não deve acompanhar nada, não deve ler nada, e fala, não, está tudo lindo e maravilhoso, com base naquilo que alguém disse para ela, né? São essas pessoas que o sistema tem interesse, né, para fazer a cabeça. No jornalismo, quando eu cobria, né, a política diretamente dentro do Congresso Nacional, a gente ouvia, você falava com um assessor, aí quando chegava na redação, se perguntava, né, esse assessor era o quê? Aí o outro falava assim, era um Aspone. Você sabe o que é Aspone? Eu sei. Pois é, eu vou pedir perdão aqui à nossa audiência e vou dizer o que é um Aspone. É um assessor de porra nenhuma. Por isso que chama-se Aspone. Faz sentido? O Aspone às vezes nem lá no Congresso pisa e vai ganhar 36 mil reais. 36 mil reais. Muita gente vai usar isso aí, como disse o senador Eduardo Girão, apadrinhamento político. Nem lá vai precisar pisar, entendeu? Então, realmente, é uma coisa complicada. Quer ver mais uma coisinha para a gente encerrar? Na Paraíba, o presidente Lula voltou a confundir governo com messianismo e campanha com pregação religiosa. Durante a entrega de um trecho do ramal do Apodi, o petista soltou uma pérola que mistura vaidade desmedida com desrespeito à fé popular. Veja aí como foi. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Ai. A frase dita com ares de revelação divina ultrapassa o limite do bom senso e entra direto no campo do delírio ególatra. Lula se coloca não só como salvador do povo nordestino, mas como um protagonista da vontade de Deus, desconsiderando séculos de sofrimento e miséria que marcaram a seca na região. Como se todo o martírio dos sertanejos fosse um ensaio à espera de seu retorno triunfal ao poder. É de uma arrogância chocante. Transformar a fé do povo em palanque é ofensivo demais e manipulador. Lula ignora que a obra de transposição das águas é fruto de diversos governos com inúmeros atrasos e promessas recicladas. Em vez de reconhecer o esforço coletivo e os longos anos de abandono, ele reescreve a história em tom de fábula egocêntrica, onde só ele tem papel de herói e o povo o de figurante emocionado. No fundo, essa fala revela o que muitos já percebem. Lula está cada vez mais encantado com o seu próprio mito e menos disposto a lidar com a realidade. Enquanto o sertanejo precisa de água, respeito e políticas públicas sérias, o presidente entrega espetáculo, culto à personalidade e soberba travestida de generosidade. É o tipo de discurso que insulta a inteligência do povo nordestino, explora sua fé e ainda se coloca como centro do universo político e espiritual do país. Lula não trouxe a chuva,
mas parece acreditar que se o céu abrir, será apenas para aplaudir a sua vaidade. Pisolato, só para a gente encerrar, o que você achou disso aí? Deixa o Lula falar, gente. A vontade, Paulo Sério, é falar um monte de palavrão. Porque o Lula, as coisas que saem da boca dele são ofensivas, até para um ateu. Uma pessoa que tem a mínima inteligência percebe que esse tipo de discurso já são sinais, ele sempre foi assim, não é novidade, só que agora tem as redes sociais. Então, esses discursos antes fechados por uma claque, pessoas que às vezes não tinham essa noção de que isso aí são atos falhos, revelam a pessoa que ele é de verdade. É só fazer o teste da grande imprensa, colocar ali, em vez de essa fala ser colocada na boca do Lula, colocar na boca do Bolsonaro, aí a gente vê toda a narrativa aparecendo, né? Isso demonstra, como você bem disse, uma total desconexão com a realidade, que é um caso grave, de repente já seja caso de médico, de remédio, porque essa desconexão, quando chega nesse nível, talvez a pessoa não consiga mais voltar sozinha, sem um tratamento aí medicamentoso. Demonstra uma falta de respeito com a religião, que ele volte e meia, ele fala, até preciso aqui lembrar rapidamente que o PT entrou numas de fazer uma espécie de curso para os petistas pensando nas eleições, voltada para os evangélicos, para tentar capturar esse público, o que denota de novo um desrespeito, porque não se trata de uma questão política, e sim de uma questão religiosa. É quase como se ele estivesse dizendo assim, ó, eu e Deus somos assim, ó. O que denota arrogância, claro, soberba, claro, vaidade, e o pior, né, para os religiosos isso aí é heresia pura. Isso é apostasia pura. Esse sujeito deveria ser enquadrado, ter 48 horas para explicar isso aí, como se comparar com Deus. Uma pessoa pública não pode fazer isso. Você tem uma outra pessoa simples qualquer, você pode até falar isso em tom de brincadeira, é aceitável. Mas uma pessoa pública, um político, jamais. Nunca. Mas, Pisolato, chegamos aqui ao final desse nosso bate-papo bem gostoso, muito legal, né? Muito bom tê-lo aqui sempre conosco. Eu te agradeço. E até a próxima. Obrigado. Obrigado, Paulo. Saudações à nossa audiência. Depois eu vou estar lá nos comentários conversando com a nossa audiência, que é sempre muito legal. Um abraço. Tchau, tchau. Forte abraço. Legal demais, né? E nós ficamos por aqui com essa edição. Se você gostou, eu peço que se inscreva em nosso canal, nos dê um like, né? Isso é muito importante. E comente bastante, porque nós lemos todos os comentários, tá bom? Um forte abraço. Lembro que amanhã ao meio-dia nós temos um compromisso ao vivo e a cores aqui. Forte abraço de novo e até lá.